Enquanto preparava o jantar para toda a família da minha esposa, fui até a garagem pegar mais cadeiras e ouvi o irmão dela dizer: "Ainda não acredito que você se casou com esse perdedor. O papai está certo, você precisa se divorciar antes de ter filhos e ficar presa para sempre." Ela respondeu: "Já estou cuidando disso. Meu advogado disse que podemos ficar com metade do negócio dele também." Voltei com as cadeiras e continuei recebendo os convidados com um sorriso impecável. Segurei firme as cadeiras e respirei fundo. Não era hora de reagir. Não ainda. Mas quando chegasse o momento, eu garantiria que ninguém naquela mesa jamais esquecesse esse jantar. 3 dias depois, meu WhatsApp estava lotado com 47 mensagens desesperadas me implorando alguma coisa. Algo parecia estranho com Alexandra na semana anterior ao jantar de família. Não era aquele tipo de estranho quando ela está estressada com o trabalho ou irritada porque deixei as botas no corredor de novo. Era diferente. Ela ficava checando o celular quando achava que eu não estava olhando, mudava de aba no computador sempre que eu passava por trás dela e começou a atender ligações em outro cômodo. Depois de 7 anos juntos, você desenvolve um instinto para essas coisas, tipo como dá para perceber que uma parede não está nivelada só de olhar. Olha, eu nunca pensei que escreveria algo assim. Não sou do tipo que expõe a vida pessoal na internet, mas estou aqui, às 3 da manhã, com um copo de uísque, ainda sem acreditar em como minha vida desmoronou em apenas 3 dias. Preciso desabafar em algum lugar, e vocês, desconhecidos da internet, vão ter um lugar na primeira fila desse show. Um pouco de contexto: meu nome é James, tenho 34 anos. Construí minha empresa de construção do zero depois de largar a faculdade comunitária. Comecei sozinho, com uma caminhonete velha. Hoje, tenho 5 equipes tocando projetos pelo condado. Nada gigantesco, mas paga as contas e um pouco mais. Alexandra, de 32 anos, é minha esposa há 7 anos. Eu a sustentei durante toda a faculdade de Direito, paguei mensalidade, aluguel, tudo, enquanto construía meu negócio. Ela vem de uma família de classe média alta que nunca aprovou muito o cara braçal que a filha escolheu. O pai dela, Elijah, é algum tipo de consultor financeiro. A mãe, Pamela, trabalha com imóveis. O irmão, Thomas, acha que o diploma de administração faz dele um presente divino para o mundo dos negócios. Eu sempre soube que eles achavam que ela podia conseguir alguém melhor. Os comentários sobre o meu negocinho ou as perguntas frequentes sobre quando eu voltaria para a faculdade nunca pararam. Mas Alexandra sempre me defendeu. Ou pelo menos era o que eu imaginava. No último sábado, tivemos o tradicional jantar de primavera em nossa casa. Foi algo que Alexandra insistiu em manter para exibir nossa casa para a família dela. Passei a manhã inteira arrumando o quintal, lavando o deck e ajudando com a comida. Tudo tinha que estar perfeito para eles. Acordei às 6 da manhã para preparar o defumador para o brisket que vinha maturando há uma semana. Alexandra estava mais tensa que o normal, brigando comigo por coisas pequenas, mas achei que era só estresse de evento familiar. Todo mundo chegou por volta das 4. Os pais dela, o irmão Thomas e a esposa, a irmã mais nova, Magnólia, que ainda está na pós-graduação. A mãe dela já foi direto criticar a disposição dos móveis da sala, enquanto o pai começou a fazer perguntas sobre meu negócio, naquele tom que sugeria que ele esperava que eu confessasse algum fracasso. Às 6, a comida estava pronta. Arrumei a mesa de jantar com os pratos bons, aqueles que ganhamos no casamento e quase nunca usamos. Mas percebi que precisávamos de mais 2 cadeiras e fui até a garagem buscar. No caminho, ouvi vozes na lateral da casa. Thomas e Alexandre estavam ali, dividindo um cigarro. Estranho, já que ela supostamente tinha parado de fumar há 3 anos. Eu ia chamá-los, mas então ouvi meu nome. Fiquei paralisado. Thomas disse que ainda não acreditava que ela tinha se casado comigo, que o pai deles estava certo e que ela precisava se divorciar antes de ter filhos e ficar presa para sempre. O que Alexandra respondeu foi como levar uma marretada no peito. Ela disse que já estava cuidando disso e que o advogado garantiu que poderiam ficar com metade da minha empresa. Fiquei ali, completamente entorpecido, ouvindo os dois rirem sobre como eu não fazia ideia do que estava por vir.
Eles continuaram conversando sobre alguém chamado Dominique, dizendo que ele era muito mais adequado para ela e que ela tinha desperdiçado os melhores anos da vida dela comigo, enquanto eu brincava de construção. Sabe aquele momento em que sua realidade inteira desmorona? 7 anos de casamento. As incontáveis noites que fiquei acordado ajudando-a a estudar para as provas. As viagens que deixamos de fazer para pagar os livros de direito. Os trabalhos extras que peguei para cobrir as dívidas estudantis dela. De repente, tudo aquilo parecia uma grande piada. Mas eu não gritei. Não confrontei, mas gravei tudo. Algo dentro de mim congelou. Dei um passo para trás silenciosamente, peguei 2 cadeiras dobráveis na garagem, respirei fundo 3 vezes e coloquei no rosto o sorriso mais falso da minha vida. Ao entrar de volta na casa, vi meu reflexo no espelho do corredor. Eu parecia completamente normal. Por dentro, um verdadeiro campo minado. O resto daquele jantar foi surreal. Servi vinho, fatiei o brisket, ri das piadas horríveis do pai dela e observei minha esposa, essa estranha sentada do outro lado da mesa, fingindo que tudo estava perfeitamente normal. Eu estudei o rosto dela, tentando encontrar a mulher com quem me casei. Será que ela sempre me olhou com esse desprezo mal disfarçado, ou eu só estava enxergando isso agora? Quando a mãe dela elogiou a comida e pediu minha receita secreta, quase perdi o controle. 7 anos de jantares em família e só agora ela decide que talvez eu tenha algo útil para ensinar? Expliquei o processo de maturação a seco com uma precisão mecânica, enquanto minha mente gritava. Em determinado momento, a irmã dela, Magnolia, me lançou um olhar estranho, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Ela sempre foi a única pessoa decente daquela família. Será que ela sabia? Depois da sobremesa, Thomas ergueu um brinde à família e às mudanças que estavam por vir, olhando diretamente para Alexandra com um sorriso presunçoso. Eu ergui minha taça e bebi, pensando no quão satisfatório seria quebrar aquela haste de cristal no rosto dele. Quando todos finalmente foram embora, por volta das 23 horas, Alexandra começou a limpar a cozinha, cantarolando para si mesma. Cantarolando, como se não tivesse acabado de destruir nossa vida. Eu disse que terminaria de lavar a louça e que ela deveria descansar. Ela me deu um beijo na bochecha e disse que eu era um ótimo marido. A audácia quase me fez vomitar. Depois que ela foi para a cama, fui até o laptop dela. Estava protegido por senha, algo novo para ela, mas eu sabia que usava o mesmo padrão para a maioria das contas. Na terceira tentativa, consegui entrar. Os e-mails para o advogado dela começaram há 3 meses. O plano era entrar com o pedido de divórcio assim que garantisse a promoção para sócia no escritório, usando minha renda para fortalecer sua posição antes de me descartar. Havia planilhas documentando os bens da minha empresa, nossas contas, até mesmo uma linha do tempo para o divórcio. E lá estava. Um registro de transferências mostrando que ela vinha movendo pequenas quantias para uma conta separada há meses, sempre abaixo do limite que dispararia notificações. Advogada esperta. Fui verificar nossa conta conjunta. $20.000 desaparecidos. O dinheiro que eu estava juntando para expandir o negócio. Nosso futuro. Então encontrei as mensagens trocadas com alguém salvo como um D. Aparentemente, Dominique não era apenas um melhor encaixe, ele já estava testando minha substituição. As mensagens datavam de 6 meses atrás. 6 meses. Não dormi naquela noite. Nem na seguinte. Na segunda-feira, faltei ao trabalho dizendo que estava doente, a primeira vez em 3 anos, e fui encontrar um advogado de divórcio enquanto Alexandre estava no escritório. O nome dele era Mike, indicação de um amigo. Contei tudo, mostrei as capturas de tela. Mike foi direto ao ponto. No nosso estado, ela poderia reivindicar metade do valor da minha empresa, já que ela cresceu consideravelmente durante o casamento. Mesmo sem nunca ter ajudado em nada. Mesmo eu tendo construído tudo do zero enquanto bancava os estudos dela. Quando ele me mostrou a estimativa do acordo, quase desmaiei. Tudo que construí, tudo pelo que sacrifiquei, cortado ao meio e entregue para a mulher que planejava me apunhalar pelas costas. Lembro-me de perguntar, então é isso? Eu só tenho que aceitar.
Mike começou a falar sobre acordos amigáveis e minimizar os danos, mas eu já não estava mais ali. Algo dentro de mim havia mudado. Naquela noite, Alexandra perguntou se eu estava me sentindo melhor. Trouxe sopa para casa, fingiu preocupação. Eu entrei no jogo, disse que só estava cansado, provavelmente tinha pegado um resfriado. Ela sugeriu que eu fosse ao médico. A atuação digna de um Oscar. Balancei a cabeça, agradeci por se importar e disse que a amava. Ela respondeu sem hesitar, aquelas 3 palavras vazias caindo de seus lábios enquanto ela planejava minha ruína financeira. Ficamos sentados no sofá enquanto ela mexia no Instagram. Parou para curtir uma foto nossa do último Natal, postada por Magnolia. A legenda dizia, #casal dos sonhos. Eu quase ri alto. Era como viver com uma estranha usando o rosto da minha esposa. Cada movimento, cada palavra, parecia calculada. Ela sempre foi assim? Eu fui cego por 7 anos? Ou ela mudou? Isso importa? Aqui está o que você precisa entender, nunca me considerei um homem vingativo. Quando empreiteiros tentam me passar para trás, eu simplesmente corto relações. Quando clientes atrasam pagamentos, eu negocio. Mas isso era diferente. Isso não era um negócio. Era a minha vida. Naquela segunda noite, deitado na cama, observando-a dormir pacificamente ao meu lado, provavelmente sonhando em gastar o meu dinheiro com Dominique, algo dentro de mim endureceu. Uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Alexandra e sua família sempre me subestimaram. Viram minhas mãos calejadas e minha falta de diploma e assumiram que eu era burro. Nunca entenderam que construir algo do nada exige inteligência, estratégia, paciência. Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações. Primeiro para o banco. Depois para meu sócio. Depois para alguns clientes-chave. Ao meio-dia, meu plano já estava tomando forma. Na hora do jantar, eu sabia exatamente o que fazer. Alexandra quer guerra? Ótimo! Mas ela está trazendo uma faca de manteiga para um combate com motosserras. Isso não é mais sobre dinheiro. Agora é sobre mostrar para ela, e para toda a sua família, exatamente com quem eles resolveram mexer. O perdedor, que eles desprezaram por 7 anos, está prestes a dar uma aula sobre consequências. Então aqui estou eu, 3 dias depois daquele jantar, finalizando meu projeto de demolição. E, como qualquer boa obra, primeiro é preciso preparar o terreno antes de construir algo novo. Amanhã, tudo muda. Alexandra acha que tem tudo sob controle. Ela não faz ideia do que está por vir. Nem sua família. Nem Dominique. Seja lá quem esse idiota for. Eu apoiei os sonhos dela por 7 anos. Agora, eu vou assistir eles desmoronarem bem na minha frente. Atualização 1. Primeiro, obrigado por todo o apoio no meu último post. Nunca esperei esse tipo de resposta. Para aqueles perguntando se eu me acalmei ou se estou pensando com mais clareza agora, não. Ainda estou furioso, ainda seguindo em frente, só que de forma mais estratégica agora. Veja bem, quando você constrói algo com suas próprias mãos, aprende que apressar as coisas só cria problemas que terá que consertar depois. Vingança é a mesma coisa, precisa de uma base sólida. Na manhã seguinte ao meu post, Alexandra saiu para o trabalho como se fosse um dia qualquer. Me deu um beijo de despedida, lembrou-me de chamar o encanador para consertar o vazamento no banheiro de hóspedes e pediu para eu pegar a roupa dela na lavanderia. A normalidade absurda daquilo tudo era surreal, como assistir alguém sonâmbulo atravessando um campo minado que ela mesma plantou. Assim que o carro dela saiu da garagem, comecei a trabalhar. Primeiro item da lista, proteger meu negócio. Liguei para meu contador para uma reunião de emergência em uma cafeteria perto do meu escritório. Nada de tratar isso por telefone ou no meu local de trabalho, onde funcionários poderiam ouvir. Aqui está a questão: quando você constrói um negócio enquanto sustenta alguém durante a faculdade, você faz concessões. Às vezes, não documenta tudo perfeitamente. Às vezes, corta algumas burocracias porque está exausto de trabalhar 14 horas por dia. Alexandra sabia disso,
Ela até ajudou com algumas das nossas declarações fiscais no início, quando não podíamos pagar um contador adequado. A reunião na cafeteria foi reveladora. Meu contador, vamos chamá-lo de Frank, parecia que não dormia há dias. Acontece que Alexandra já tinha entrado em contato com ele, fazendo perguntas inocentes sobre métodos de avaliação de negócios e documentação de propriedade. Disse que estava me ajudando a me preparar para uma possível reunião com investidores. Frank, sem saber o que estava acontecendo, deu a ela algumas informações superficiais, mas sentiu-se desconfortável o suficiente para me avisar. Quando contei a ele o que estava rolando, o rosto dele ficou pálido. James, preciso te mostrar uma coisa, ele disse, pegando o tablet. Ele abriu uma série de documentos com minhas transações comerciais dos últimos 3 anos. Essas destacadas aqui não batem bem. Descobri que Alexandra estava fazendo mais do que apenas planejando o divórcio, ela estava criando um rastro de papel para fazer parecer que eu estava desviando dinheiro da empresa. Pequenas discrepâncias em datas, valores movidos entre contas em horários estranhos, faturas com numeração inconsistente. Nada ilegal, ela era esperta demais para isso, mas o suficiente para fazer tudo parecer suspeito no tribunal. O suficiente para justificar a contratação de um perito contábil, que me custaria milhares de dólares para encontrar absolutamente nada de errado, mas que prolongaria o processo por meses. Frank e eu passamos 3 horas documentando tudo corretamente, criando trilhas claras para mostrar que todas as transações eram legítimas. Aceleramos pagamentos a fornecedores, quitamos empréstimos de equipamentos antecipadamente e registramos a total falta de envolvimento de Alexandra na operação do negócio. Enquanto trabalhávamos, recebi uma mensagem de Magnolia, a irmã de Alexandra. Isso era incomum. Sempre fomos amigáveis, mas raramente trocamos mensagens diretamente. Ela perguntou se podíamos nos encontrar para um café, disse que precisava conversar sobre algo importante. Eu concordei, me perguntando do que se tratava. Próxima parada, o banco. Eu estava matutando algo que o irmão de Alexandra disse naquele jantar, um comentário sobre os pais dela ajudando quando chegasse a hora. Tive um palpite, e palpites na construção civil costumam salvar sua pele. No banco, falei com nosso consultor financeiro e confirmei o que suspeitava. Alexandra tinha solicitado uma linha de crédito usando nossa casa como garantia, 2 semanas atrás. A casa que está principalmente no meu nome, porque paguei a entrada com economias de antes do casamento. A casa que eu mesmo renovei, aumentando seu valor em quase 100 mil dólares. Eu ainda estava listado como assinante obrigatório, mas o processo estava em andamento. Em uma semana, ela teria acesso a cerca de 200 mil dólares em dinheiro, pelos quais eu seria parcialmente responsável. O consultor pareceu desconfortável quando expliquei que não autorizei isso. Depois de mostrar minha identidade e a certidão de casamento, consegui cancelar a solicitação. Em seguida, movi metade da nossa poupança conjunta para minha conta pessoal, exatamente o valor que eu havia contribuído. Isso é mesquinho? Talvez. Mas é muito menos do que ela estava planejando tirar. Quando cheguei em casa, fiz algo de que não me orgulho, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Instalei pequenos gravadores na sala e no quarto. Totalmente legal no nosso estado, já que a casa também é minha, mas definitivamente passa um pouco da linha ética. Também coloquei uma câmera no nosso escritório, posicionada para capturar sua mesa de trabalho. Depois disso, levei o cachorro para passear pelo bairro, como se nada estivesse errado. Cumprimentei os vizinhos, joguei a bola para o filho dos Jenkins, recolhi cocô de cachorro com um saquinho plástico, tudo isso enquanto arquitetava a destruição completa do meu casamento. Coisas normais de uma terça-feira. À noite, durante o jantar, Alexandra parecia distraída, checando o celular o tempo todo. Quando perguntei sobre o dia dela, deu respostas vagas. Então, o telefone vibrou de novo, e eu peguei um vislumbre do nome na tela. Dominique. Quem diabos é Dominique? Perguntei, mantendo minha voz casual enquanto pegava mais macarrão. O garfo dela parou no ar por um segundo. Ah, um novo cliente no escritório, caso urgente, disse ela, então colocou o telefone virado para baixo na mesa. Essa pequena hesitação me disse tudo. 7 anos com alguém,
Você percebe essas coisas. Deve ser importante se ele está te mandando mensagem durante o jantar, continuei, ainda no papel de marido relaxado. Ela me deu um sorriso tenso. Você sabe como é, algumas pessoas não respeitam limites. A ironia quase me fez engasgar com o pão diário. Depois do jantar, ela disse que precisava terminar um trabalho e sumiu no escritório de casa. Eu lavei a louça, fazendo barulho o suficiente para ela achar que eu estava ocupado, e então me movi silenciosamente até o corredor, perto da porta do escritório, que ela havia deixado levemente entreaberta. Ouvi sua voz, baixa e íntima. Não era a voz de trabalho, nem a voz de quando falava com a família. Você não pode ligar quando quiser. Não, ele não desconfia de nada. Só tenha paciência. Sim, eu também sinto sua falta. Cada palavra era mais um prego no caixão do que restava dos meus sentimentos por ela. A raiva que eu vinha reprimindo ameaçou explodir. Queria arrombar aquela porta, confrontá-la, acabar com essa farsa ali mesmo. Mas isso arruinaria tudo. Então me afastei. Voltei para a cozinha, liguei a torneira e fingi lavar mais louça, enquanto planejava meus próximos passos. Aqui está a questão sobre construção: o tempo é essencial. Se você despeja concreto logo após a chuva, ele não assenta direito. Se apressa a estrutura, todo o edifício fica comprometido. Minha vingança precisava de tempo para se solidificar. Na manhã de quarta-feira, acidentalmente deixei os papéis do divórcio que havia impresso visíveis no meu criado mudo. Não estavam preenchidos, eram apenas os formulários padrão do site do condado. Quando saí do banho, eles haviam sido ligeiramente movidos. Ela os viu. Mas não disse nada. Nem eu. No trabalho, comecei os preparativos silenciosamente. Liguei para clientes que me deviam favores. Não por dinheiro. Por informação. Descobri que Dominique não era um cara qualquer. Ele era um amigo próximo de Thomas, o irmão da Alexandra. Estudaram juntos na faculdade. Ele vinha do mesmo tipo de dinheiro que a família dela. O tipo de cara que os pais dela sempre quiseram para ela. E aqui está o detalhe interessante: Dominique esteve em vários eventos da família aos quais não pude ir ao longo dos anos porque estava trabalhando. Festas de aniversário, uma viagem de esqui, até um cruzeiro que perdi porque estava terminando um grande projeto. O projeto que, na verdade, estabeleceu meu negócio. Através de um conhecido em comum, descobri que Dominique e Alexandra tinham namorado brevemente na faculdade, antes de nos conhecermos. As peças estavam se encaixando. Isso não era só um caso. Era um plano de longo prazo. Enquanto investigava tudo isso, também criei uma planilha detalhada documentando cada centavo que gastei apoiando Alexandra durante a faculdade. Mensalidade, livros, aluguel, o laptop que comprei para ela na formatura, o curso preparatório para o exame da ordem, os ternos de entrevista, as incontáveis viagens de Uber para casa depois de sessões de estudo tarde da noite, porque eu não queria que ela pegasse transporte público no escuro. Total, $43.600. Sem contar os juros que eu poderia ter ganhado se tivesse investido esse dinheiro no meu negócio. Naquela noite, Alexandre iniciou intimidade pela primeira vez em meses. Quase ri da coincidência. Isso também fazia parte do plano? Manter-me distraído e satisfeito enquanto preparava minha execução financeira? Fui em frente, desempenhei meu papel, sem sentir nada além de distanciamento enquanto ela fingia paixão. Depois, enquanto ela dormia, fiquei sentado no escuro, olhando para o ventilador de teto, contando as rotações, em vez de carneirinhos. Uma pergunta me assombrava: há quanto tempo nosso casamento era uma mentira? Sempre foi uma transação para ela? Eu era só um degrau na escada dela? Na manhã de quinta-feira, fui ao meu encontro com Magnólia. Cheguei cedo, mexendo no Reddit no celular enquanto esperava. O apoio de vocês, estranhos da internet, continuava chegando. Alguns sugeriram medidas extremas que eu nunca consideraria. Outros compartilharam histórias parecidas, que faziam a minha parecer leve em comparação. A solidariedade ajudava, de alguma forma. Magnólia chegou parecendo nervosa. Ela sempre foi a estranha da família.
Mais autêntica, menos preocupada com aparências. Pediu um café complicado e ficou beliscando um muffin enquanto conversávamos amenidades. Até que respirou fundo. O que ela me contou a seguir confirmou tudo. Ela sabia sobre Alexandra e Dominique há meses. Tinha pego os dois juntos na casa do Lago da Família, naquele fim de semana que perdi por causa de um vazamento num projeto. Confrontou Alexandra, que jurou que era um erro único. Mas não era. Alexandra havia se aberto para Magnolia em uma noite de bebedeira depois de um jantar de família que também perdi. Contou o plano inteiro. Ficar comigo até conseguir ser promovida a sócia. Depois, trocar para Dominique, levando metade dos meus bens como seu paraquedas dourado. Magnolia estava me contando isso porque não aguentava mais manter segredo. Disse que sempre gostou de mim, que achava que eu era bom para sua irmã. E que nunca entendeu por que a família nunca me deu uma chance justa. Agradeci pela honestidade, tomando cuidado para não revelar tudo que eu já sabia. Eu já sabia a maior parte disso, mas pedi a ela que mantivesse nossa conversa entre nós. Ela concordou, parecendo aliviada por desabafar. Ao sair, me abraçou e sussurrou que sentia muito. Foi a primeira conexão humana genuína que senti em dias. Na noite de quinta-feira, iniciei a próxima fase do plano. Criei uma falsa emergência nos negócios e liguei para Alexandra, dizendo que precisava de todos reunidos para uma reunião de crise na noite seguinte. Um grande cliente ameaçando desistir, um possível desastre financeiro, precisava do apoio dela e dos conselhos da família. Ela hesitou, disse que tinha planos. Pressionei mais, deixei minha voz tremer um pouco, disse que estava com medo de perder tudo que construímos juntos. Joguei com a culpa dela. Ela cedeu e concordou em organizar um jantar de emergência para a família na sexta-feira à noite. Disse que ligaria para os pais e para Thomas. Perfeito. Na sexta de manhã, finalizei os preparativos. Organizei a mesa de jantar com impressões ocultas em uma pasta ao lado do meu assento. Carreguei todas as provas em um tablet, capturas de tela, gravações, registros financeiros, tudo. Passei na confeitaria do outro lado da cidade para pegar a sobremesa favorita dela. No trabalho, cuidei dos últimos detalhes e tive uma conversa franca com meu sócio, que ficou chocado, mas totalmente do meu lado. Somos amigos desde o colégio, ele sabia o quanto os estudos de Alexandra me custaram, em todos os sentidos. Ao chegar em casa, Alexandra já estava lá, arrumando a mesa com nossos melhores pratos. A simetria não passou despercebida. Outro jantar em família, o mesmo palco, mas uma peça completamente diferente prestes a começar. Ela parecia inquieta, checando o celular sem parar. Perguntei se todos tinham confirmado presença. Ela assentiu, distraída, e disse que os pais trariam vinho, Thomas e a esposa viriam também. Sugeri convidar Magnolia. Alexandra ficou surpresa, mas concordou, mandando uma mensagem para a irmã enquanto eu observava. Perfeito. Subi para tomar banho e trocar de roupa. Alexandra me chamou, perguntando detalhes sobre o problema do cliente para se preparar. Respondi que explicaria tudo no jantar, de uma só vez, para todos. Sob o chuveiro, repassei mentalmente o que diria. Como apresentaria as provas? A ordem das revelações para causar o maior impacto possível. Parecia surreal, como se estivesse preparando uma apresentação para a reunião mais importante da minha vida. Vesti as roupas que Alexandra sempre dizia que me deixavam mais profissional, jeans escuros, camisa azul abotoada, sapatos de couro em vez das botas de trabalho. O figurino perfeito para minha última performance como marido dedicado. Lá embaixo, ouvi sua voz baixa ao telefone. Graças ao gravador na sala, poderia ouvir essa conversa depois, se necessário. Mas já sabia com quem ela falava. Já sabia o que estava dizendo. Deixei que ela acreditasse, por essas últimas horas, que estava no controle. Que tudo estava saindo conforme o plano. Que ela era a pessoa mais inteligente da sala. A campainha tocou. Alexandra se assustou e encerrou a ligação rapidamente. Seus pais chegaram primeiro. O pai dela trouxe um vinho caro, como prometido.
Apertou minha mão com aquele mesmo aperto condescendente de sempre, já perguntando sobre a emergência nos negócios, com uma satisfação mal disfarçada na voz. Thomas e a esposa chegaram em seguida. Pouco depois, Magnolia entrou, sem conseguir me encarar direito. O elenco estava completo. Todos os jogadores, em seus lugares. Fomos para a sala de jantar. Alexandra pousou a mão no meu braço e perguntou se eu estava bem. A preocupação na voz dela soava tão genuína que, por um segundo, quase duvidei de tudo. Quase pensei que talvez eu tivesse construído uma conspiração elaborada baseada em coincidências e mal-entendidos. Então o celular dela vibrou no bolso. Dominique. Vi o nome dele piscar na tela antes que ela o silenciasse rapidamente. E qualquer sombra de dúvida evaporou. Sentei-me à cabeceira da mesa, com a pasta de provas ao meu lado. Alexandra à minha direita. Seu pai à esquerda. A simetria era perfeita. Exatamente como o jantar em que descobri sua traição. Mas agora, era eu quem guardava segredos. Enquanto a mãe de Alexandra perguntava sobre o vinho, percebi Magnolia me observando com uma expressão estranha. Parte curiosidade, parte temor. Ela sabia que algo estava para acontecer. Só não sabia o que. Levantei-me, taça de vinho na mão. O silêncio se instalou. Todos esperavam que eu começasse a falar sobre a crise nos negócios. Sorri para cada um deles, por fim parando em Alexandra. Antes de falarmos sobre o motivo desta reunião, disse, erguendo a taça, gostaria de propor um brinde. Fiz uma pausa. A família. A lealdade. Ia finalmente enxergar as coisas com clareza. A confusão nos rostos deles era apenas o começo. Eles não faziam ideia do que estava por vir. E nem Alexandra. Irei contar tudo na próxima atualização. Atualização final. Passei a última hora encarando meu telefone, observando a contagem de mensagens subir. 47 mensagens do WhatsApp de Alexandra em menos de 3 dias, cada uma mais desesperada que a anterior. Olha, eu prometi contar o que aconteceu naquele jantar, e foi insano. Eu ergui minha taça naquele brinde, a família, a lealdade e a finalmente enxergar as coisas com clareza. A confusão no rosto de todos foi impagável. Sentei-me calmamente e tomei um gole do vinho caro de Elijah. Sobre essa emergência nos negócios que mencionei. Alexandra apertou minha mão, me encorajando. A performance dela era tão convincente que quase admirei seu compromisso com a farsa. Bom, continuei. Pegando meu tablet, descobri alguns problemas sérios que ameaçam tudo que construí. Problemas que se desenvolveram bem debaixo do meu nariz. Elijah se inclinou para frente, mal conseguindo conter a satisfação. Problemas financeiros? Falta de fluxo de caixa? Sempre disse que seu modelo de negócios parecia precário. Na verdade, respondi, conectando meu tablet à TV, o problema não está no meu negócio. Está no meu casamento. O silêncio tomou conta da sala. Alexandra congelou, sua mão paralisada sobre a minha. James, ela sussurrou. O que você está fazendo? A questão é, quando você quer demolir uma estrutura, não começa pelo telhado. Primeiro, você destrói a fundação. Então, toquei a gravação de Alexandra e Thomas no jantar anterior. As vozes deles encheram o ambiente. Thomas dizendo que ela precisava se divorciar de mim antes de ter filhos e ficar presa para sempre. Alexandra respondendo que já estava cuidando disso e que seu advogado disse que poderia levar metade da minha empresa. Observei cada rosto ao redor da mesa. Thomas ficou pálido. A mãe de Alexandra cobriu a boca. Elijah cerrou o maxilar. Magnolia fechou os olhos, como se assistisse a um acidente de carro que sabia que ia acontecer. E Alexandra apenas ficou ali, paralisada, vendo seu plano cuidadosamente arquitetado desmoronar. Em seguida, mostrei as capturas de tela das mensagens dela com Dominique. Editadas estrategicamente, mas incriminadoras. 6 meses, disse calmamente. 6 meses se encontrando com ele enquanto eu trabalhava 60 horas por semana. Virei-me para os pais dela. Vocês sabiam que ela estava me traindo?
Ou apenas que planejava se divorciar de mim? Elijah tentou interromper, mas eu ainda não tinha terminado. Passei para a planilha. Cada centavo que investi na educação de Alexandra. $43.600. Isso foi o que investi no nosso futuro, continuei. Enquanto construía meu negócio do zero. Próxima tela. Documentação da conta bancária secreta dela e da tentativa cancelada de refinanciamento da casa. E foi assim que ela planejou me agradecer. O silêncio foi ensurdecedor. Então, 3 coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. Elijah se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Isso é um absurdo. Alexandra, estamos indo embora. Alexandra agarrou meu braço. James, por favor, eu posso explicar. Thomas, o covarde, tentou apagar mensagens debaixo da mesa. Apontei para ele. Essas mensagens que está apagando? Já tenho todas. Todas as vezes que ajudou sua irmã a planejar isso. Thomas congelou e olhou para a esposa, que o encarava com um horror crescente. Alexandra mudou de tática. Não foi assim, disse, com lágrimas se formando. Eu estava confusa, infeliz. Estamos nos distanciando há anos. Nos distanciando? Repeti, incrédulo. Enquanto eu pagava sua faculdade. Enquanto construía um futuro para nós? Eu não planejava perder a calma, mas algo dentro de mim se rompeu. 7 anos. Minha voz abaixou. 7 anos acreditando em nós, e esse tempo todo eu era só um trampolim? O pai dela interveio. Quaisquer que sejam os problemas entre vocês, são apenas entre vocês. Mas se acha que pode intimidar minha filha com essa emboscada, está enganado. Nós temos recursos que você nem imagina. Eu ri. Recursos? Tipo os 20 mil que ela roubou da nossa conta conjunta? Ou o financiamento que tentou fazer contra minha casa? Enquanto Elijah discursava sobre tudo o que tinham feito por nós, percebi Alexandra digitando escondida debaixo da mesa. Foi aí que soltei a bomba final. Alexandra contou a vocês que Dominique também é casado? O ambiente congelou. Até Elijah parou no meio da frase. Sim, continuei. Descobri isso ontem. O nome da esposa dele é Raquel. Muito compreensiva quando mostrei as mensagens entre o marido dela e minha esposa. Alexandra empalideceu. Você o quê? Tomamos café ontem. Achei justo que ela soubesse. Foi quando Elijah perdeu o controle. Ele agarrou a beirada da minha mesa de jantar, a mesa que eu mesmo construí, e a virou. Comida, vinho, pratos, tudo voou pelos ares. Alexandra gritou. A mãe dela engasgou. Thomas recuou. E eu apenas fiquei ali, sentado, observando 7 anos de mentiras desmoronarem ao meu redor. Magnolia foi a única que se mexeu para ajudar a limpar. Nossos olhares se cruzaram por cima da bagunça. Ela me deu um pequeno aceno, um gesto de respeito, de compreensão. Eu nem precisava dizer nada. Elijah apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. Você acha que ganhou? Você não é nada. Constrói coisas com as mãos porque não era inteligente o bastante para ir para a faculdade. Minha filha cometeu um erro se misturando com você, mas vamos corrigir isso. Levantei-me devagar. Posso trabalhar com as mãos, Elijah, mas pelo menos construí algo real. O que você construiu, além de uma família de mentirosos? Ele avançou, tentando me socar. Thomas mal conseguiu segurá-lo, enquanto ele despejava ameaças sobre advogados e processos. Alexandra ainda implorava. James, por favor, vamos conversar em particular. Não era assim que eu queria. Ah, não? Balancei a cabeça. Você queria se divorciar de mim, levar metade do que construí, enquanto ficava com outro cara? Peguei meu casaco. Não há mais nada para conversar. Eu abri a porta da frente. Acho que todos vocês deveriam ir embora agora. Thomas arrastou o pai para fora. Magnolia foi a última a sair, parando na porta. Sinto muito, disse em voz baixa.
Sempre achei que você merecia algo melhor. E então, só restamos Alexandra e eu na nossa sala de jantar destruída. Para onde você vai? Ela perguntou, a voz pequena. Já tenho um quarto de hotel, respondi. Volto amanhã para pegar minhas coisas quando você estiver no trabalho. Você planejou tudo isso, ela sussurrou. Aprendi com os melhores, retruquei, pegando minha mala já preparada. Enquanto eu saía, ela gritou atrás de mim. Você vai se arrepender disso. Meu pai não estava blefando sobre os advogados. Não respondi. Algumas fundações são danificadas demais para reconstruir. Aquela noite no hotel, dormi melhor do que há meses. No dia seguinte, voltei enquanto Alexandre estava no trabalho e empacotei o que importava: roupas, ferramentas, fotos de família, as coisas do meu cachorro. Deixei minha chave no balcão. Já tinha alugado um pequeno apartamento perto da minha oficina. Não estava fugindo, só criando espaço. Liguei para meus funcionários e expliquei que trabalharia remotamente por um tempo, resolvendo questões pessoais. Por 2 dias, fiquei fora das redes sociais, ignorei e-mails, foquei em organizar minha nova casa. O cachorro se adaptou rápido, animais sabem quando há algo errado num lar. Na terceira manhã, liguei o celular novamente. Ele começou a vibrar imediatamente. 47 mensagens no WhatsApp de Alexandra. Elas iam de fúria à súplica. As primeiras eram puro ódio, tudo em caixa alta. Como você ousa me humilhar assim? Você arruinou tudo. Depois, começaram os pedidos. James, por favor, me liga. Precisamos conversar. Eu sei que cometi um erro, mas podemos superar isso juntos. Na 30ª mensagem, veio a barganha. Vou para a terapia. Corto contato com minha família. Só por favor, fale comigo. A mensagem 45 foi simples. Me desculpa. As 2 últimas chegaram às 3h14 da manhã. Eu contei tudo para o Dominique. Sobre o dinheiro, sobre o plano de divórcio. Ele disse que ainda poderíamos ficar juntos. Mas então ele acabou de me ligar para terminar tudo. Disse que está tentando salvar o casamento com a Raquel. Agora, eu não tenho ninguém. Li todas sem responder, sentindo apenas cansaço. Nem satisfação. Nem vingança. Só um vazio, como quando você termina um trabalho pesado e percebe que o cliente nunca vai realmente apreciar o esforço. Enquanto eu rolava a tela, mais uma mensagem apareceu. James, eu sei que você leu. Por favor, me diz o que você quer. Dinheiro? A casa? Eu assino o que for. Depois de tudo, ela ainda não entendia. Nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre traição. Anos desperdiçados. Roubados. Respondi apenas uma coisa. Já enviei os papéis do divórcio para o seu escritório. Tudo o que eu quero é que isso acabe rápido. A resposta veio instantaneamente. Podemos nos encontrar? Só para conversar. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era Mike, meu advogado. Raquel, a esposa de Dominique, tinha entrado em contato. Depois que mostrei as provas para ela, fez sua própria investigação e descobriu que Dominique já tinha feito esse tipo de esquema com outras mulheres. Queria trocar informações para o processo de divórcio. Enquanto Mike falava, olhei ao redor do meu apartamento vazio. Um colchão no chão. Caixas ainda fechadas. Meu cachorro me observando pacientemente. Não era assim que eu imaginava minha vida aos 34 anos. Começando do zero. Mas às vezes, é preciso derrubar tudo para consertar uma fundação comprometida. Aceitei encontrar Raquel para um café. Não romanticamente, mas porque há uma certa solidariedade na traição compartilhada. Depois que desliguei, mandei uma última mensagem para Alexandra. Não há mais nada para conversar. Qualquer coisa, fale com meu advogado. E então, bloqueei o número dela. Naquela tarde, levei o cachorro para uma trilha. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Magnólia. Soube que você se mudou.
Alexandra está na casa dos nossos pais. Papai está furioso, mas mamãe finalmente começou a questionar tudo. Acho que a fachada da filha perfeita está rachando. Respondi. Valeu por me avisar. Espero que você esteja bem no meio disso tudo. Ela respondeu. Estou melhor do que bem, na verdade. Finalmente contei a eles que vou largar o curso que escolheram para mim e seguir o que realmente quero. Acho que sua coragem foi contagiosa. Enquanto o sol se punha, observei meu cachorro explorar, o rabo balançando sem preocupações. 7 anos se foram. Incontáveis horas de trabalho. Um futuro planejado e destruído. Mas também, liberdade. Verdade. A chance de reconstruir algo autêntico. Meu telefone vibrou de novo. Raquel confirmando nosso café e enviando o link para um grupo de apoio para pessoas lidando com divórcios por fraude financeira. Aparentemente, é mais comum do que eu imaginava. Guardei o telefone e chamei o cachorro. Vamos para casa. Hora de fazer o jantar. Talvez começar a desempacotar. Pequenos passos. Um dia de cada vez. Como qualquer bom projeto de construção, a fundação vem primeiro. E desta vez, vou garantir que ela seja sólida pra caramba. Comentário observador do Reddit. Essa história mostra como a traição pode ser muito mais do que uma questão de sentimentos. Às vezes ela vem acompanhada de cálculo, manipulação e até tentativas de destruição financeira. Alexandra achou que tinha tudo sob controle, mas no fim perdeu marido, família e amante de uma só vez. O que fica claro aqui é que algumas pessoas só revelam o verdadeiro caráter quando acreditam que você não está prestando atenção. Felizmente, o OP não apenas sobreviveu a esse golpe, como também saiu fortalecido para recomeçar do zero. E aí, o que você faria no lugar do OP? Teria seguido em frente em busca de paz ou aproveitado para jogar ainda mais pesado contra Alexandra e Dominique? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. E se você gostou dessa história cheia de reviravoltas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Nos vemos na próxima, com mais uma história surpreendente direto do Reddit.